Dia, graça e paz, graça e paz. Ui, dando, acho que agora foi. Bom dia, Patrício. Bom dia, bom dia. Bom dia, Antônio. Faz um favor, amor, pega o meu óculos, não, acho que tá aqui. Bom dia, Neide, bom dia, bom dia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Obrigada. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, pastor. Dia, Glória a Deus. Graça e paz. graça e paz. Atrasada. Eu vi, É, mas tá tudo bem. abri era 6h30, mas aí até chegar a vocês, o início, né? Acaba tendo um pouquinho de delay também. Mas era para eu estar aqui já. Oi, japonesa, Shalom Adonai. Shalom para o Antônio, tá aí com a gente na live. A Irmãos, japonesa tá em mudança. é Tá verdade. lá correndo. Doutora Dilma se formou no Somos Maria ontem, ou no É, que bênção, Casa né? de Marias. É, glória a Deus. Aleluia. Agatha, Margarete, Simone, glória a Deus. Josélia, vamos ver se Você a con- Jo pode entrar, vamos Isso, ver. eu preciso sair Ah, 8 é? horas exatamente, porque eu tenho que Então, levar minha mãe no médico. então vamos orar. Já Lá, começar agora. isso. Glória a Deus. E ver se alguém entra aí, né? Porque se É, precisar ficar mais um pouquinho, mandei para a Josélia, se ela puder, ótimo. Se não, Viana entra, a gente não. ok. Ah, Maravilha. glória a Papai, no Deus. nome de Jesus Cristo, obrigado por esse dia. Obrigado, Deus, pelo teu amor, por tua bondade, fidelidade e misericórdia. Eu quero já pedir ao Senhor que o Senhor visite as pessoas que estão enfermas nessa manhã. Que o Senhor repreenda todo espírito de doença e de enfermidade. Pai, em nome de Jesus Cristo, todo ataque das trevas e alergia, Senhor Deus, nos pulmões, na garganta, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo espírito, todo vírus, Senhor Deus, de gripe, ó Pai, dessas mudanças climáticas drásticas, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Pai, removendo todo espírito de enfermidade e doença, tocando, dando saúde aos seus filhos e suas filhas, Senhor. E que a tua bondade e a tua misericórdia se estabeleçam sobre as nossas vidas. Nós precisamos de uma intervenção divina do Senhor nessa manhã. Pai, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor envia um anjo, Senhor Deus, um anjo para aplicar todo, toda a vitamina, toda a proteína, toda, ó Deus, toda a vitamina C do corpo, toda a vitamina B, B12, tudo que o corpo precisa, que alguns estão, Senhor, passando por algum processo de dificuldade nessas áreas da sua saúde física. Restaura, Pai, nessa manhã, restaura, restabelece e repreende todo espírito de doença e enfermidade. E que o Senhor nos ajude, Pai, tenha misericórdia de nós. Nós possamos continuar, Senhor Deus, com a tua força no nosso corpo físico, a tua palavra, a tua alegria, Senhor Deus, dentro de nós, para continuar te servindo com fidelidade, amor e gratidão. Que fica conosco e fala conosco nessa manhã. Tua palavra diz que a tua palavra é bom remédio, e nós cremos no poder da tua palavra. E tomamos posse de toda a cura para o teu povo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Vamos lá, Neemias capítulo 8. Se alguém Glória. puder escrever aí, é Neemias 8, do verso 1 até o capítulo 9, verso 21. Aí Estou depois eu escrevendo fixo aqui. aqui. Tá bom. Esdras vai começar a fazer a leitura da lei. Vamos lá. Em outubro, quando os israelitas já estavam já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito na praça em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei,
perante a comunidade constituída de homens e mulheres e de todas as crianças com idade suficiente para entender. Ficou de frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, e leu em voz alta para todos que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre uma plataforma de madeira feita para a ocasião. À sua direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. À sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras estava sobre a plataforma, à vista de todo o povo. Quando o viram abrir o livro da lei, todos se levantaram. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse: Amém, Amém, com as mãos erguidas. Depois prostraram-se com o rosto no chão e adoraram o Senhor. Em seguida, os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josadab, Anã e Pelaías instruíram o povo acerca da lei, e todos permaneceram em seus lugares. Liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o Como é que povo a é? Como é que é? liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Eita glória. Então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras e os levitas que instruíram o povo disseram: Não se lamentem, nem chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias prosseguiu: Vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces, e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao nosso Deus. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é sua força. Os levitas também acalmaram o povo, dizendo: Aquietem-se, não fiquem tristes. Hoje é um dia santo. Então o povo saiu para comer e beber numa refeição festiva, para repartir o alimento e celebrar com grande alegria, pois tinham ouvido e entendido as palavras de Deus. Os tinham ouvido E entendido, e entendido. Não adianta só ouvir, tem que ouvir e entender. exato. Aí começa a festa das cabanas na sequência, né? Uhum. No dia 9 de outubro, os chefes de todas as famílias do povo, junto com os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para examinar a lei mais atentamente. Eita. Enquanto estudavam a lei, descobriram que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os israelitas morassem em cabanas durante a festa a ser comemorada naquele mês. Ele tinha dito que se devia fazer uma proclamação por todas as suas cidades e em Jerusalém, para que o povo fosse até os montes apanhar ramos de oliveiras cultivadas e oliveiras silvestres, ramos de murtas, de palmeiras e de outras árvores frondosas. Deviam usar estes ramos para construir as cabanas conforme prescrito na lei. O povo saiu, cortou ramos e os usou para construir cabanas nos terraços das casas, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, na praça junto à porta das águas e na praça junto à porta de Efraim. Então todos que haviam regressado do cativeiro moraram nessas cabanas durante a festa, e todos estavam cheios de grande alegria. Aleluia. Os israelitas não celebravam a festa dessa maneira desde os dias de Josué, filho de Num. Olha aí. Durante os 7 dias da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus a cada dia. Então, no 8º dia, realizaram uma reunião solene
conforme prescrito. Eita, que coisa tremenda, né? Glória a Deus, glória a Deus. E até hoje, quando tem a festa das cabanas, como vai acontecer daqui a alguns dias em Jerusalém, o povo ainda constrói essas cabanas nos terraços, dentro das salas e até na frente das casas para poder, né, ter esses dias de arrependimento, porque Ah, é um tempo de restauração, né, de arrependimento, pela palavra de Deus, pela fidelidade da palavra que foi perdida, né? O povo cai num desespero porque realmente tudo que eles passaram não tinha necessidade de passar. Se os antepassados não tivessem uhum. transgredido É, as ordens do Senhor. sim. Neemias 8, o povo se reúne para ouvir a Torá, né? Do verso 1 ao 8. Do verso 9 ao 18, o povo chora, recebe consolo e celebra Sucote, que é a festa das cabanas. Uhum. Neemias continua, né? Há uma sequência espiritual muito importante. Muros restaurados, palavra restaurada, entendimento restaurado, Hum. arrependimento, alegria e memória da aliança. Não dá para viver sem uma memória da palavra. E a gente só lembra daquilo que está escrito quando a gente estuda, quando a gente se alimenta, né? A reconstrução externa precisava ser acompanhada por uma reconstrução interna. É muito forte isso aí. Meu Deus do céu. Vai, Fabi, que eu sei que você tem um monte de comentários. Não, não tem um monte, não. É o verdadeiro avivamento, né? O Uhum. verdadeiro avivamento, ele começa com fome e sede da palavra, Meu Deus. com arrependimento, com entendimento daquilo que precisa ser feito, entendimento das falhas, e aí a pessoa se posiciona. Não tem como a presença do Senhor permanecer se a gente não tiver alinhado, né? Então é importante ter isso. Depois da reconstrução dos muros, Uhum. acontece isso, né? Não é Esdras quem chama o povo para ouvir a Torá, o próprio povo pede que tragam a lei de Moisés. Olha aí. Isso é Então, importante. Primeiro houve a reconstrução física da estrutura, né? E agora começa uma uhum. reconstrução espiritual. Exatamente. E é muito lindo porque o povo chora quando escuta a lei, escuta a palavra, né? E muitas vezes nós não temos essa mesma dimensão desse arrependimento, desse quebrantamento, de valorizar a palavra como eles valorizaram nesse momento. Porque depois que se valoriza, vem o tempo de celebração. Porque quando você valoriza a palavra, tudo muda, né, Fabi? Tudo Sim. muda dentro de nós. É uma coisa tão doida que a gente às vezes fica pensando, meu Deus, quanto tempo que eu perdi, porque você fica querendo mais todo dia. Uhum. Todo dia você quer mais entendimento, você quer mais um mergulhar profundo, é muito forte isso, né? É Uhum. muito, muito forte. Lu, depois que terminar a live, eu vou chamar você, tá? Fique em paz. A gente está em oração por sua vida. Fica Glória a tranquila, Deus. tá bom? Fica tranquila aí. Ou Vamos seja, lá. todo o É. povo se juntou como um só homem, como uma só pessoa. Não havia divisão nesse momento. Não havia, eu acho que tem que ser desse jeito, eu queria que fosse assim, não, não. Todo o povo se uniu como um só homem. Essa expressão é extremamente importante. O hebraico apresenta a ideia de que o povo estava unido como um só homem. Não significa que todos perderam sua individualidade, mas que estavam unidos em propósito. O propósito do povo era o mesmo, né? Porque isso é uma questão muito importante. Muita gente diz assim: qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito, né? O que eu tenho que fazer no reino? Oh Deus, qual é o meu chamado? Né? O que eu tenho que fazer? E Jesus ele diz assim, ó, que a única obra que Deus quer que nós façamos é que creamos nele. Está lá no Evangelho de João. A única obra que Deus quer que nós façamos é que creamos nele. Então, essa é a obra de Deus, esse é o nosso propósito, crer naquele que ele enviou. E aí tem uma chave muito poderosa. Israel é chamado muitas vezes a viver como uma comunidade de aliança. A restauração verdadeira não é apenas eu e Deus. Existe também nós diante de Deus.
Existe a individualidade e o coletivo, nós Sim. diante de Deus. A lei, a Torá, a palavra não foi dada simplesmente a indivíduos isolados. Ela constituiu um povo. Ela constitui hoje uma igreja, né? Uma comunidade de santos, de reis e sacerdotes. E daí vem o Shema Israel. Ouve, ó Israel. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel. Ouve, ó Luciano. Ouve, ó Fabiane. Ouve, ó povo lindo dessa live, né? O chamado começa com Israel como comunidade. E a aplicação messiânica, existe uma ligação importante com João 17 e Atos 2, porque João 17 é a oração de Jesus antes da crucificação. João 17 é a oração de Jesus. Senhor, não os peço que tire do mundo, mas que os livre do mal. No final da oração, Jesus ora, não peço a ti, Senhor, que os tire do mundo, Pai Santo, né? Mas que os livre do mal. O Messias não veio somente salvar indivíduos, ele está formando um povo. A unidade espiritual não significa uniformidade, mas convergência diante da palavra. Aí, agora Esdras traz a Torá diante da congregação. Esdras aparece aqui como homem da palavra. E o que Deus está chamando nessa live, nesses dias todos os dias, 6:30 da manhã? Deus está chamando pessoas que queiram estar diante da palavra, né? E que queiram ter a palavra dentro de si. Não é simplesmente para ler uma Bíblia, não é simplesmente para buscar um entendimento, mas para ser um depósito da palavra. Nós precisamos ser um depósito, né? O depósito do tesouro, né, Fabio? O tesouro tem que estar dentro de nós, todos os dias, né? Nós somos esse depósito desse tesouro que é a palavra. Esse tesouro, né? Esse tesouro. Neemias havia liderado a reconstrução dos muros. Esdras conduz a reconstrução espiritual. Isso apresenta dois tipos de liderança trabalhando juntos. Neemias, reconstrução e governo. Esdras, palavra e ensino. Então, cada um tem que entender a sua função no reino. Uma comunidade saudável precisa das duas dimensões. Uma comunidade saudável precisa das duas dimensões. Mas existe uma prioridade. A estrutura precisa estar submetida à palavra. Tanto na vida de um como na vida de outro. Toda estrutura tem que estar submetida à palavra. Podemos construir um muro, organizar uma instituição, estabelecer liderança e criar programas. Porém, sem a palavra, tudo isso pode permanecer espiritualmente vazio. Você pode ir numa festa, você pode ir num congresso, você pode ir numa conferência, você pode ir onde você quiser. Se não tiver palavra, for só entretenimento, se for só festividade... Evento. É vento. Já diz o nome. É vento, né, Fabio? É vento. É vento. Não adianta. Então, é muito profundo buscar esse tipo de conhecimento. Mas é mais profundo ainda praticá-lo, né? E ontem, na formatura, eu fiquei muito feliz com uma menina das solteiras, né? Eu falei, olha aí, ó, uma pregadora na cena aí. Na hora que ela vai testemunhar, né? Eu digo, oh, tá nascendo uma pregadora aí, já tá pronta já. Esdras lê desde amanhã até o meio-dia. Olha, gente, ficar em pé, no sol, desde a manhã até o meio-dia, lendo o livro da lei. A gente fica uma hora e meia, né? E às vezes já diz, ai meu Deus, já estou cansado já. O povo permaneceu ouvindo durante horas. Isso demonstra algo que nossa geração precisa recuperar. Eita, meu Deus. A igreja precisa recuperar o amor pela palavra. É tão interessante isso, que se você parar para fazer uma pesquisa dentro da própria igreja, Fabi, e você perguntar para as pessoas quem que já leu a Bíblia todinha, tem pessoas dentro da igreja 30 anos que nunca leu a Bíblia uma vez sequer. Porque leva a Bíblia no culto, abre a Bíblia no culto, acompanha. Isso quando acompanha. Sim. Isso quando acompanha, né? E o povo sofre porque não conhece a palavra. Porque não conhece a palavra. Meu povo perece porque não conhece a Falta palavra. de conhecimento. Falta de conhecimento, não conhece a palavra. Entendimento. É.
E geralmente tem a Bíblia aberta com a página já amarelada no Salmo 91 na estante de casa, num lugar, ou Salmo 23, ou Salmo 91, É, como se fosse um amuleto, como um ritual, né? um ritual. Não adianta. A palavra tem que estar dentro desse vaso de barro. O tesouro Sim, tem que estar dentro, não tem que estar fora. Você sim. usa ela fora para colocar ela para dentro, porque a fé vem pelo ouvir, né? Então sempre lê a palavra escutando o que você está lendo, É. porque para alimentar o vaso de barro você tem que ouvir. Então a E fé vem pelo ouvir. se possível, ou leia em voz alta, né? Para você ouvir, não só passar os olhos, né? Vai numa academia, coloca a palavra num fone de ouvido, vai É, viajar, tá indo, né, de ônibus, né, para algum lugar, põe a palavra para ouvir. Porque na academia você vai ouvir o quê? Tchuc, 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 é, tchuc, sei lá que não tem. Então você vai se contaminar, sim. né? E isso é muito forte. Ou seja, a manhã toda em pé, tá? Não era sentado, não, era em pé. Fome pela palavra. O texto diz que homens e mulheres estavam atentos. A Torá não era apresentada como um mero conhecimento acadêmico. Era a palavra da aliança. É a palavra da aliança. O povo estava ouvindo aquilo que determinava a sua identidade. Ou seja, a tradição judaica enfatiza que a leitura pública da palavra não é simplesmente uma leitura privada, feita diante de outras pessoas. Existe uma dimensão comunitária. Israel, ouve, escute, igreja, escute, Luciano, escute, ouça a palavra. A palavra forma a comunidade. Ou seja, Esdras sobre um estado sobe em um estrado de madeira. O estrado elevado tinha uma função prática, permitir que a multidão visse e ouvisse. Mas podemos perceber uma dimensão simbólica. A palavra está sendo colocada no centro da Assembleia. O povo estava ao redor de Esdras. E a palavra está no centro. Ou seja, Cristo tem que estar no centro da nossa vida em todo o tempo. Né? E na nossa vida em todo o tempo. Não é Esdras que ocupa o centro, é a palavra. Opa! Não Hum, sou eu que sou o centro das atenções, não sou é, eu que sou o centro do evangelho, é a palavra. é a palavra. Isso é fundamental, é um princípio messiânico. O verdadeiro líder não deve fazer o povo olhar permanentemente para ele. Eita! Hum, Ele deve fazer o povo olhar para a palavra. E o foco não estava nele, né? e na Tava no... perspectiva messiânica para o Messias que a cumpre e revela sua profundidade. Eis abriu o livro à vista de todo o povo. Observe a reação. Quando o livro é aberto, o povo se levanta. Isso demonstra reverência. Meu Deus. Não significa que levantar seja uma lei absoluta para toda leitura bíblica. É uma manifestação cultural e espiritual de honra a Deus, a palavra. A mensagem disso é: quando Deus fala, o povo deve prestar atenção. Está em pé é você estar dizendo para Deus assim: estou ouvindo, Senhor, estou prestando atenção. E quando o povo diz amém, amém, o povo responde, né? Amém significa algo relacionado a verdade, firmeza, confirmação e confiança. O povo não está simplesmente ouvindo, está respondendo. Que tipo de resposta nós estamos dando ao chamado do Senhor para a palavra? Que tipo de resposta nós estamos dando ao Senhor ao chamado pela palavra? A palavra de Deus exige uma resposta. Existe uma diferença entre escutar a Bíblia e receber a palavra. Compreender, né? A primeira pode produzir informação, a segunda produz transformação. Transformação. Eita, meu Deus. É muito forte. Eles ficam em pé, respondem amém, levantam as mãos, se inclinam e adoram. Olha aí. Essa é a sequência, né? Eles não apenas ouvem a palavra, eles entendem, né? E por isso eles mudam a maneira de agir.
É se render à palavra, né? Sim. Se render. Quando uma pessoa é abordada por uma patrulha policial, mesmo não estou dizendo que é um bandido, qualquer pessoa pode, né, ser abordada em algum momento, que a polícia está caçando alguém, está procurando, vai procurar dentro de um carro. A primeira coisa que as pessoas fazem é erguer a mão, né? Para ver, para a autoridade ver que a pessoa não vai ter nenhuma Tá reação, rendida, né? né? Então, assim, e diante do Senhor, e diante da palavra, será que nós nos rendemos da mesma maneira? Hum. Né? Porque ali é uma entrega. Opa, estou me rendendo, estou me entregando, fica tranquilo. Mesmo sendo, é só uma averiguação e você vai embora depois. Mas tem que haver uma rendição. É. Então, da mesma forma, eu tenho que render a minha vida ao Senhor. E depois de render a Ele, não tem mais volta. E aqui é uma questão importante, né, pastor? Os levitas, eles não estavam substituindo as escrituras pelo entendimento deles. Não era a Uhum. opinião deles, eles só estavam tornando compreensível a palavra. Exatamente. Ó quem tá chegando aí, ó quem tá chegando. Exatamente. Quem que chegou aí? Cadê? Cadê? Olha lá. Eita, Eita, Glória. Olha aí. Glória! Essa missionária internacional só quer viajar pela Europa Essa, agora. essa Oh, pastora é Deus, cheia do fogo e do poder. Aleluia. recebo, Eita, recebo. Glória. Daqui a pouco é São Luís, pastor. Parece que Oi? vai dar certo. Eita, que bênção. Vamos estar lá junto? Parece que sim. Tá Ai, que tudo Vai, encaminhado. delícia. Tu vai, vai, vai em Fabi? nome. Eu queria, mas não vou, não. Ai, ai. É muito bom. Essa mesmo. Isso é uma boa notícia, hein? Coisa Glória a boa. Deus. Aleluia. Né? Vamos orar. Então, os levitas, eles explicam a Torá, que está uma das partes mais importantes do capítulo. O povo ouviu a leitura, mas os levitas explicaram. Explicaram. O hebraico de Neemias 8:8 transmite a ideia de dar entendimento, ou seja, ler, explicar, fazer, compreender. Não adianta só ler a palavra. Porque assim, ó, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu fiquei alguns anos indo no café com pastores do Mevan sede aqui em Itajaí, ouvindo o pastor Luiz Hermínio. Eu acho que uns 4, 5 anos, direto. Cara, aquilo dava um bug na minha mente. Eu tinha uma dificuldade de entender, porque era muita informação, como até hoje a palavra traz muita informação de transformação, mas eu não conseguia ter discernimento do que ele estava querendo transmitir para o meu coração. Cara, eu chorava, eu me derramava, eu me debruçava no chão, mas o entendimento ele só veio de 7 anos para cá. Meu Deus. Aí, quando eu comecei a ouvir, né, a pastora Zenate explicando a palavra direitinho, com cuidado, devagarinho, o dia inteiro, né, porque é o dia inteiro, das 9 da manhã às 5 da tarde, na consagração. Aí eu digo, uau! Deus me fez lembrar de tudo aquilo que eu já tinha sido ministrado lá atrás. E eu falei, meu Deus, quanto tempo perdido, porque o cara estava falando sobre cura e libertação lá atrás, para mim eu não entendia nada, né? Poxa, e eu já estava no ministério pastoral, pastoreando Era só igreja. informação, né? Exatamente, Fabio. Era só informação. Entendeu? E eu amava ouvir, eu me quebrantava, mas não tinha me pego por dentro para ver realmente a confissão de pecado, a transformação, a mudança de identidade, de caráter e de comportamento. Entendeu? Era muita informação, mas não tinha revelação, não tinha o entendimento claro. Então aí vem ler. Quando você lê, você tem que ter alguém para te explicar se você não tiver entendimento e trazer essa compreensão do que a palavra está querendo dizer para a nossa vida. Por isso que é aquilo que eu já falei na live hoje, né? Isso aqui não é simplesmente uma leitura bíblica. O Senhor está trazendo uma clareza espiritual de como nós temos que valorizar tudo que está escrito e guardar dentro do nosso coração. E aí, Josélia? Fala aí, minha irmã. Eu acredito, pastor, também que essa questão hoje é algo que as pessoas querem muito, né? Eu queria ter o dom de ler, de entender. E eu creio que até isso Deus cuida. Por exemplo, você está explicando que o senhor não tinha inicialmente esse, que é um dom, o dom da palavra, esse é dom de Deus. Então, por que não veio antes? É cuidado de Deus. Porque hoje o senhor está disposto
a contribuir, a repartir. Olha, que é isso que o senhor está fazendo aqui com a Fabi. Esse coração disposto a contribuir, coração já cuidado pelo Senhor, porque muitas vezes alguns dons não vêm antes, é cuidado conosco. Porque o que poderia ser feito com esse dom se tivesse vindo antes? Né? Devia Hoje ter a gente causado uma vê soberba, né? Um orgulho. um orgulho, achar, eu sei fazer isso, que a gente vê muito hoje, né? Eu sei fazer, só me dá um microfone, um altar, coloca tal música que eu sei fazer acontecer. Então, acho que Deus, ele cuida da gente nesse setor também. E cuida de nós para que nós mesmos não nos façamos mal, né? Com aquilo que ele nos deu. Então, acredito que tem gente na live que também queira esse dom. E aí é só orar. Ora e pede, Senhor, cuida de mim para que eu esteja disponível. Eu já atendi muita gente que me pediu isso. Ora para mim que eu quero ter o dom da palavra. Ora para mim porque eu quero receber. Aí eu falo, tu quer para quê? O que você quer? Então, examine o seu coração, né? E peça, porque se você estiver pedindo alinhado ao que o Senhor tem para você, Ele vai te dar. É que na realidade, José, dentro dessa tua fala aí, tem uma clareza que a gente precisa buscar. Olha só, o dom já está dentro de nós. Quando o Senhor manda a gente para a terra, quando nós recebemos Jesus, quando nós confessamos Ele, quando nós nos arrependemos, quando nós nos batizamos, esse dom, o Espírito Santo, quando vem habitar dentro de nós, ele já traz todos os dons. Só que o que acontece? A dracma, o dom, ele está perdido porque a casa ainda está suja. Eu aceitei Jesus, mas ainda não passei no chuveiro para tomar um banho, né? O chuveiro é o Silk, é um Instituto Marias, é um lugar de confissão de pecado, né? De atendimento. Então, assim, o dom está ali. E com a dracma perdida, você só vai descobrir o dom depois que acende a luz, né? E o que é acender a luz? É a palavra, A palavra, glória a né? Deus. Salmo 119 vai dizer, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, você vai abrir a palavra, acender a casa e a luz da palavra vai começar a me iluminar e vou dizer, né? Meu Deus, quanta sujeira, né? E daí você começa agora a limpar a casa, varrer e acha o dom que estava perdido, que é a dracma perdida, dentro de casa, aqui dentro. Né? Isso é maravilhoso, né? Olha Tanto como é que bom a gente ter mais alguém para contribuir. quando eles começam a entender, eles começam a chorar, né? Uhum. Aí vem o arrependimento. Vem o arrependimento. É. E detalhe, né? E na questão ali do orgulho que a nossa irmã aí acabou de abordar, eu tenho que estar orando constantemente. Senhor, não deixa o orgulho entrar no meu coração. Não deixa a vaidade, a soberba da vida entrar no meu coração. Porque a partir do momento que eu permiti entrar, né, já era. Eu perco tudo. Eu perco tudo. Eu acabo enterrando os dons e os talentos. Porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Eita, É, vamos lá. aquele versículo de tipo assim, quanto mais te é dado, mais te é cobrado. Normalmente a gente tende a pensar que é uma cobrança por exercer, né? Quanto mais te é dado, mais te é cobrado. Aí, normalmente, a gente faz essa leitura. É cobrado para mim exercer aquilo que foi me dado. Mas também te é cobrado, te testado, né? Te é cobrado nesse sentido também. Eu te dou, então eu vou te testar nisso que eu te dou, se você vai ser fiel, se você vai conseguir vencer você mesma. Muitas vezes, a maioria das nossas lutas são contra nós mesmos, né? Exatamente. Nosso orgulho, soberba, arrogância, falta de domínio próprio, as nossas causas pessoais. Gente, eu tô lembrando muito de vocês esses dias, porque eu tô presa lá em Sansão, sabe? Sansão e Dalila. Tem mais de mês que eu tô nessa leitura e não Meu consegui sair Deus. de lá. Eu lembro que vocês falaram, acho que o pastor falou uma vez que vocês ficaram em Deuteronômio 1, acho que várias vezes eu falei, meu Deus, cheguei nessa fase, tô aqui, Meu Deus. em Sansão. Exatamente. Fala, Fabi, que você queria falar. Não, era isso mesmo, a questão da palavra confrontar, né? É isso que a Uhum, Josélia tá sendo confrontada aí pela uhum. história de Sansão. Meu Deus, meu Deus. Depois que É Deus forte. confronta, ele restaura, e aí vem a bênção, né? Então, suporte o processo, né? Suporte o processo.
Que Ou bom, seja, né? Quando você tá prezando no Senhor, que não consegue. É, Todo dia eu quero ler sessões da Lila. Todo dia eu leio é. eles. E aí eles começam a ver que eles não têm como eles viver da mesma forma como estavam vivendo, né? E aí é a hora que começa a transformação. glória a Deus. Não basta citar versículos, né? É necessário compreender o sentido daquilo que a gente está lendo. É, Ou seja, uma possível conexão com o judaísmo do segundo templo. Ou seja, o segundo templo tinha acabado de ser restaurado. Né? Esse ambiente ajuda a compreender posteriormente o ministério e o ensino de Jesus. Jesus frequentemente não simplesmente citava a palavra, ele explicava sua profundidade e aplicação. Né? Ele vem explicando, porque é uma coisa muito importante, principalmente para quem está na live aí e é novo na busca da palavra, é você estudar com muita profundidade Mateus capítulo 5, 6 e 7. Se você compreender o que está escrito, né, no Sermão da Montanha de Mateus 5, 6, 7, você vai ter facilidade de compreender toda a Bíblia. Né? Então, por exemplo, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus dizia, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Agora eu vou explicar aquilo que foi dito para você. Não significa necessariamente que Jesus estivesse abolindo aquilo que já estava escrito. Ele estava tratando da interpretação e aplicação da Torá no coração, da lei de Deus no nosso coração. Aí o povo começa a chorar, que acontece algo surpreendente. Quando o povo entende a palavra, aí vem o arrependimento. Porque sem entendimento não tem arrependimento. é. Por quê? Porque a palavra revela. Revela o quê? O que está errado de mim. Mostra aquilo que precisa mudar, né? E também revela quem Deus é e quem nós somos. Quem Deus é e quem nós somos. A palavra funciona como espelho. Quando Israel percebe sua história e sua condição espiritual, surge tristeza, porque a palavra foi esquecida. Mas Neemias, Esdras e os levitas dizem, esse dia é consagrado ao Senhor. Não era momento de permanecer na tristeza. Isso nos ensina algo profundo sobre arrependimento. Retorno à palavra. O arrependimento verdadeiro possui tristeza pelo pecado. Opa! Hum, O arrependimento verdadeiro causa tristeza pelo pecado cometido, Fabi? sim. Não é só contar história, não? Não, tem que ter arrependimento, né? Tem que causar tristeza, tem que causar dor, É. né? Porque pecou contra o Senhor. Mas não termina na tristeza, porque depois que a gente realmente sente dor no arrependimento e chora, não com lágrimas de crocodilo e remorso, mas arrependimento verdadeiro, aí o Senhor nos conduz de volta, ou seja, a palavra, o arrependimento nos conduz de volta a Deus como Pai. E aí vem a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa Nossa força. força. Aí vem um tempo de alegria. A alegria relacionada ao Senhor é o nosso vigor, é o nosso refúgio. Eita glória! A palavra frequentemente traduzida como força está relacionada à ideia de fortaleza, lugar de segurança. Portanto, a alegria que procede de Deus fortalece o povo de Deus. Não é alegria superficial. Não é. Não importa o pecado. Reconhecemos nossa condição, recebemos a misericórdia de Deus e agora podemos celebrar a sua fidelidade. E agora vem a parte do comer e beber, né? Vamos lá, gente, vamos celebrar. É tempo de celebrar. Amém. E quando eles vão lendo a palavra, eles descobrem que eles tinham deixado de praticar, né, a festa. Aí que eles começam a perceber, olha, nós tínhamos esquecido disso, nós tínhamos esquecido daquilo, agora é a hora de Uhum. celebrar. Então, por isso a importância de nós estarmos sempre em contato com a palavra, para não nos esquecermos de tudo que ela nos orienta. E na hora das festas também, né, pastora Fabiane? Eles lembram que nós temos que incluir os pobres, os estrangeiros, os levitas, as viúvas e os necessitados. Sim.
Deus é tão justo que ele não deixa ninguém de Deixa fora. ninguém de fora. Ninguém. Aí. Amém. Quer falar Fala, algo, minha Jô? irmã. Não. Que leitura que abençoada. Não, só um detalhe aqui que chamou a minha atenção. O pastor falou, né? Quando você se arrepende, isso causa dor. Muitas vezes a gente que aqui escuta muitos, somos conselheiros, o que acontece muitas vezes a gente se confunde no arrependimento, porque o arrependimento te causa dor pelo aquilo que você fez ao Senhor. Por você entender quem você é, que você nasceu para um propósito, e quando você peca, você sai disso, isso fere o coração de Deus. Uhum. Em muitos casos que pessoas se confessam, eles se arrependem porque deixam de receber algo. E o arrependimento não é isso. Você não tá se arrependendo para conseguir algo, não é uma barganha com Deus. Aí eu preciso me Isso. arrepender porque eu preciso viver isso. Não. Você se arrepende porque você feriu o coração de Deus, Uhum. né? Quando Sansão tá ali arrependido, lá veio. Ele pede, Senhor, dá-me força mais uma vez para eu derrotar os filisteus. Não é para os olhos dele serem curados, não é para o cabelo dele crescer, não. É para Uhum. fazer aquilo que nós Cumprir o nascemos para propósito, né? fazer. Cumprir o nosso propósito. O nosso propósito é muito maior do que nós mesmos. O nosso propósito nessa terra é maior do que as nossas necessidades físicas, necessidades básicas, do que os nossos sonhos. E quando nós vivemos o nosso propósito, Deus realiza os nossos sonhos. Eita glória. Isso é bom demais. Por Amém. Viver que o por propósito. que que o pastor está vivendo os sonhos dele? Porque ele decidiu viver o propósito, Viver o né? propósito. Abrir mão E é tão e é louco. difícil você deixar o seu sonho para segundo plano. É muito difícil você dizer assim, não, eu vou viver os sonhos de Deus primeiro. É muito Os difícil. sonhos de Deus são maiores que os meus. Amém. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Amém. Para vocês que Mãe, estão me aí na live hoje, que estão azevedo. nesse conflito, é isso. É. Entrega. Entregue, entregue, entregue. Falar, Senhor, até aqui eu tenho lutado com as minhas forças. Mas eu já fiz isso várias vezes. Eu tenho lutado com as minhas forças, mas eu entendi que o Senhor tem os sonhos melhores para mim. E às vezes eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Mas o Senhor entende. E ele entende, e ele faz assim coisas inimagináveis. Meu Deus, como aconteceu isso? Ô Senhor. Ele Isso aí. sabe todo o Sim. turbilhão de sentimentos, de pensamentos que a gente tem no nosso interior, né? E ele é É. quem acalma tudo isso. Vamos E pro nove? ele vai cumprir os planos dele em nós. Ele Amém. vai cumprir. Amém. Amém. Os planos Vamos, dele, os Você. sonhos dele. Nós vamos viver tudo isso juntos aí, nós vamos desfrutar amém. de uma vida extraordinária vivida nele, por Amém. ele e para ele, né? Eu Com creio. uma gratidão de tudo aquilo que ele já fez por nós. Amém. O povo entende e celebra. Agora aparece um elemento fundamental, porque tinha entendido as palavras que lhes fizeram saber. E daí primeiro vem o entendimento, depois vem a alegria. Isso é muito importante. A alegria bíblica não precisa ser irracional. Ela pode nascer da compreensão. Eu compreendi quem Deus é, compreendi sua aliança e compreendi que sua misericórdia permanece para sempre. Olha só que coisa linda, né? Aleluia, glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Sucote, festa dos tabernáculos, lembra? Peregrinação, dependência de Deus, provisão divina, proteção e presença. Olha lá, peregrinação. O que é peregrinação? E a gente precisa entender isso. Peregrinação, nós somos uma igreja caminhante a uma terra prometida. Nós estamos peregrinando nessa terra por um tempo, porque nós estamos indo de volta à nossa pátria celestial, no momento que Jesus voltar para buscar os seus. Então é peregrinação. Todos nós somos peregrinos em busca de uma terra prometida. E Jesus é esse acesso para essa terra prometida. Amém. Aí nós vamos entrando na peregrinação, nós entramos na dependência dele.
em todas as áreas. Aí, quando nós entendemos essa dependência, ele derrama essa provisão divina. A provisão, todos os dias ela vem. Todo dia o maná cai. Todo dia o maná cai. Quando nós entramos na dependência e a provisão vem, também entramos debaixo de uma proteção. E depois de entrar debaixo dessa proteção, a presença de Deus, ela toma conta de tudo. Não sobra espaço para outra coisa a não ser para a presença. Amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Podemos ir para o 9? Podemos. Então vamos lá. A não ser que Agora, vocês tenham alguma coisa ainda aí. não. O povo começa a confessar os pecados. Olha lá. Dia 31 Eita de glória. outubro, o povo de Israel se reuniu novamente. Dessa vez jejuaram, vestiram pano de saco e jogaram terra sobre a cabeça. Os que eram de descendência israelita se separaram de todos os estrangeiros. Levantaram-se e confessaram seus pecados e as maldades de seus antepassados. Eita, tem confissão do pecado dos antepassados aí? É a renúncia, né? É. Necessário, reconhecer Mas- o pecado. Mas os antepassados não estão tudo mortos, já foram embora já? Mas eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e aquilo que eles fizeram alcança a minha vida. Né? Entendi. Que Deus não, Então não quer dizer que mente. existe herança espiritual, Fabi? Existe herança. A gente Maldição precisa. hereditária? Toda a herança Tá aí, né? maligna precisa renunciar. Meu Deus. Durante 3 horas permaneceram em pé no mesmo lugar, enquanto o livro da lei do Senhor, seu Deus, era lido para eles em voz alta. Depois confessaram seus pecados e adoraram o Senhor, seu Deus, durante mais 3 horas. Eita, olha só, confissão para poder adorar. Tem que confessar para poder adorar. Sim, e detalhe, né? Louvar é reconhecer o que Deus fez, Uhum, mas adorar é reconhecer quem Ele é, né? uhum. Eita, Olha aí. glória. Tem a diferença, não é assim, de qualquer jeito, né? Glória a Deus. Então confessaram seus pecados e adoraram o Senhor, seu Deus, durante mais 3 horas. Os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani estavam em pé em sua plataforma e clamavam em alta voz ao Senhor, seu Deus. Então os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram ao povo: levantem-se e louvem o Senhor, seu Deus, que vive desde sempre e para sempre. Agora foi a parte de louvar, né? Reconhecer o que Deus fez. Em Isso aí. seguida oraram: louvado seja o teu nome glorioso. Opa, Exaltado. mas a oração não é assim, Deus, olha para mim que eu estou necessitando disso, daquilo, não? Não é pedido, né? Não? Não é pedido. Oh, Louvado seja o teu nome glorioso, exaltado seja acima de toda bênção e todo louvor. Somente tu és o Senhor. Fizeste o céu e os céus além do céu e todas as estrelas. Fizeste a terra, os mares e tudo que neles há. Preservas todos os seres com vida e o exército dos céus te presta adoração. Tu és o Senhor Deus, que escolheste Abrão e o trouxeste de Ur dos caldeus, e lhe deste o nome de Abraão. Viste a fidelidade de seu coração e fizeste com ele uma aliança para dar a ele e à tua descendência a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste tua promessa, pois é sempre fiel à tua palavra. eita glória. Então, ele é fiel à palavra. A palavra dele. Quando eu estou alinhada à palavra, aí sim ele passa a ser fiel a mim. Eita Mas ele é glória fiel a à Deus. palavra. Né? Aleluia. Viste a aflição de nossos antepassados no Egito e ouviste os clamores deles junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó, seus oficiais e todo o seu povo, pois sabias como tratavam arrogantemente nossos antepassados. Tens uma fama tremenda que não foi esquecida. Quem é que tem uma fama tremenda aí?
O Senhor Todo-Poderoso. Fabinho, o que que eles estão orando aí? Eles estão Eles, orando o que Deus fez, a palavra. a palavra. Eles estão orando a palavra, gente. Olha que coisa extraordinária. E isso tem um poder tremendo, né? Meu Deus. Tu tens uma fama tremenda que não foi esquecida. Dividiste o mar para que teu povo atravessasse em terra seca, e depois lançastes teus inimigos nas profundezas do mar, e eles afundaram como pedras nas águas impetuosas. Conduziste nossos antepassados com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, para que encontrassem o caminho por onde deviam ir. Desceste ao monte Sinai e falaste com eles do céu. Deste estatutos justos e leis verdadeiras, e decretos e mandamentos bons. Tu os instruístes a respeito de teu sábado santo. Ordenaste por meio de teu servo Moisés que obedecessem a seus mandamentos, decretos e leis. Providenciaste-lhes pão do céu quando tiveram fome, e água da rocha quando tiveram sede. Uhum. Ordenaste que fossem e tomassem posse da terra que juraste lhes dar. Nossos antepassados, porém, eram orgulhosos e Eita, teimosos e não eita. deram atenção a teus mandamentos. Hum. Não quiseram obedecer e não se lembraram dos milagres que havias realizado em favor deles. É igualzinho Em- eu. Jesus é, amado. É em- igualzinho eu, né? Ah, a coisa começou a apertar de novo, já esqueceu de tudo que Deus fez. Olha só que coisa interessante. Primeiro, eles oram a palavra, lembrando tudo que o Senhor já fez. Lembrando tudo que o Senhor já fez. E agora eles entram numa segunda fase. Primeiro eles adoram, falam quem é Deus na oração. Tudo uma oração. Aí agora eles vão lembrar da teimosia, da rebeldia dos antepassados, né? Olha que coisa tremenda. Olha lá, no 17, então. Não quiseram obedecer e não se lembraram dos milagres que havias realizado em favor deles. Em vez disso, rebelaram-se e nomearam um líder para levá-los de volta à escravidão no Egito. Misericórdia. Mas tu és Deus de perdão, misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Não os abandonaste, mesmo quando fizeram um ídolo em forma de bezerro e disseram: Este é seu Deus que os tirou do Egito. Sim, cometeram blasfêmias terríveis, mas em tua grande misericórdia não os abandonaste para morrer no deserto. A coluna de nuvem continuava a conduzi-los durante o dia, e a coluna de fogo lhes mostrava o caminho durante a noite. Enviaste teu bom espírito para instruí-los, e não deixastes de lhe dar o maná do céu, para se alimentarem, nem água para matarem a sede. Tu os sustentastes no deserto durante 40 anos e nada lhes faltou. Suas Aleluia. roupas não se desgastaram, nem seus pés ficaram inchados. Glória a Jesus. Deus. Meu Deus, é Meu esse Deus. amor, é esse Meu amor. Deus, meu Deus. Meu Aleluia. Deus. Meu Deus. Que oração. Igualzinho eu oro. Jesus. Meu Deus. Ai, ai, ai. Que oração. Que oração. E é Que engraçado oração. porque alegria e arrependimento, eles não são contraditórios, né? Não é Não, alegria e tristeza, é não. alegria e E arrependimento. Então arrependimento. dá para ter concomitantemente os dois juntos, né? Uhum. Nesse É tempo. muito forte, né? É muito forte. A gente não pode esquecer. Jejuaram, né? Aquele que se humilhar, não é os humilhados, é aquele que Hum. se humilhar será exaltado. Então é preciso do nosso movimento de humilhação, né? Até porque na Bíblia não está escrito, né? Os humilhados serão exaltados. Não, é Na Bíblia aquele que está se escrito: humilhar. quando É. eu me humilho, Deus me exalta. Não é me exalta para me deixar soberbo, orgulhoso e querer pisar nos outros, não.
me exalta, me tira do estado de humilhação, né? Ele me tira do estado de humilhação para dar vitória. Jejum, pano de saco e terra sobre a cabeça. Esses são sinais tradicionais de humilhação e arrependimento. O povo está praticando arrependimento, techuvá. Techuvá literalmente carrega a ideia de retorno. Não é simplesmente sentir remorso, é voltar para Deus. É voltar para Deus, né? Separaram-se dos estrangeiros. Precisamos interpretar cuidadosamente esse versículo. No contexto de Êxodo e Neemias, a questão não é simplesmente uma declaração de superioridade ética. A preocupação central é fidelidade à aliança. Israel havia sido chamado para não assimilar práticas idólatras e estruturas religiosas compatíveis com a Torá. Ou seja, a separação aqui é não se contaminar com a idolatria, né? Porque os estrangeiros, muitos deles eram idólatras. A separação aqui deve ser entendida principalmente como separação da idolatria e da infidelidade à aliança. Isso também ajuda a compreender as posteriores advertências de Paulo sobre não haver mistura entre idolatria e culto ao Deus de Israel. 3 horas lendo e 3 horas confessando. 3 horas lendo, depois 3 horas confessando. Já pensou o tamanho dessa oração que amanhã ainda continua? Né? Existe uma estrutura impressionante. Palavra, confissão. Primeiro Deus fala, depois o homem responde. Isso é importante. A confissão bíblica não deve ser baseada apenas em sentimentos. Ela deve ser iluminada pela palavra. Bendito seja o teu glorioso nome. A confissão começa com adoração. Eles não começam dizendo, nós somos terríveis. Começam dizendo, tu és grande. Né? Eles começam dizendo quem Deus é. Essa é a ordem correta. Arrependimento saudável não começa com, olha para mim, Senhor. Começa com, olhe para Deus. Nós que temos que olhar para Ele. Quando vemos a santidade de Deus, entendemos nosso pecado. Só Tu és o Senhor. Agora começa a grande teologia de Neemias 9. O capítulo começa com criação. Deus criou céus, terra, mares e exércitos celestiais. E se estabelece a base. Deus é criador, portanto, Ele é Senhor. A oração passa da criação para Abraão. Isso é fundamental. Deus chamou Abraão, tirou de Ur, mudou seu nome, estabeleceu aliança, prometeu a terra e cumpriu sua promessa. O versículo enfatiza, cumpriste a tua palavra porque és justo. Essa é uma das grandes mensagens do capítulo. Deus é fiel à sua palavra. Fala, José. Amém. Glória a Deus. Eu marquei aqui. No dia 31, o povo de Israel se reuniu novamente. Aí fala, né, que jejuaram, vestiram. Chega o dia 31 de outubro da nossa vida, que pode ser hoje, né? O dia que nós jejuamos. O jejuar é você ficar sensível à voz de Deus, que você vai parar para ouvir a voz de Deus. Vestir roupa de saco, pano de saco e jogar a terra sobre a cabeça, é humilhação, é tirar as suas vestes, muitas vezes, gente. Isso tem se repetido esses últimos dias. Às vezes você pensa assim, vou tirar as minhas vestes de orgulho, não. Às vezes é a veste do vitimismo, de algo que já aconteceu e você vestiu essa veste. E você agora acredita que que tudo é contra você e você é um coitado. E às vezes você tem que tirar essa veste também. Retira as vestes, confessa os pecados, reconhece que Deus é maior e chega o dia da celebração. Eita glória. Fafá, você é uma benção, irmão. Tem um menino aí que está falando, pastor, você é obrigado por tudo que fez e continua fazendo na nossa família. A família de vocês é uma família no Senhor. Uma família sacerdotal que o diabo tentou roubar, né? Mas perdeu. Vocês são tudo diante do Senhor. Pessoas, todos eles já fizeram o CIL, que a família dele toda fez o CIL. Pensa num negócio extraordinário, né?
Que bênção. Tremendo, tremendo, tremendo. Deus fez uma revolução na família desse menino aí, né? E Glória a Deus. hoje a irmã é pastora, o cunhado é pastor. Deus fez uma revolução extraordinária nessa família. Porque eles Assim, entenderam a palavra, assim entenderam como o continua princípio. fazendo nas nossas vidas, né? E E Ele não continua vai deixar fazendo. de fazer na vida de cada um que se dispuser a Com ouvir a certeza, palavra, com a certeza. realmente se arrepender, se posicionar. O Senhor, ele é o mesmo, ele não muda. Não Se muda. ele fez isso tudo lá atrás, ele continua fazendo nos dias de hoje. Né? A Exatamente. gente precisa realmente fazer o que a palavra nos ensina. Então, é Aleluia. simples, né? É simples. A gente às vezes quer fazer uma coisa tão complexa, né? Uhum, Fazer orações tão bem elaboradas. uhum. Mas é simples. Reconhece quem Deus é, reconhece o que ele fez, engrandece o nome do Senhor, abre verdadeiramente tudo aquilo que você fez de errado, confessa, se arrepende, né? Com arrependimento genuíno. E o Senhor, ele vai mudar histórias, não tem como. Não tem como, é o cumprimento da palavra dele, ele é fiel à palavra. Ele não Uhum. vai agir diferente com um ou com o outro, não existe isso. Ele é fiel à palavra dele. Se ele disse que ele fez, ele ainda faz nos dias de hoje. A gente não pode duvidar. Tem que lançar toda a seta de incredulidade fora da nossa mente. A gente tem que crer. Aleluia. Muitas vezes a pessoa passa por todo o processo, mas o inimigo ele continua lançando setas na mente. Lança a seta, e se a pessoa não fica vigilante, se ela não permanece sujeita à palavra de Deus, né? E resistindo ao diabo, ela vai acabar falhando. Ainda que não volte à prática dos pecados que ela já cometeu, ela cai no pecado da incredulidade. De Olha aí. achar que ela não é digna, que ela não é merecedora, que ela não vai conseguir, que com ela é diferente porque ela pecou demais. E o inimigo ele fica, você é realmente condenando, né? Acusando. E a pessoa, se ela não se blindar e falar, Satanás, sai daqui agora. Em nome de Jesus, Isso. eu não aceito você vindo me acusar. Eu vou me posicionar, porque eu creio que Deus fez a obra e Deus sabe do arrependimento que existe no meu coração. Fora daqui, em nome de Jesus, né? Mandar ele mal embora mesmo, bater em retirada, para É isso poder aí. prosseguir adiante, que senão a gente vai sucumbir. Olha aí. Tive o prazer de dar um abraço no Viana, na Fabi. Ah, Lá que no bonitinho. Congresso nós somos casa. Glória a Deus, glória a Deus, Conheceu vocês. Olha glória aí. a Deus. Glória a Deus. Aí, Olha só. No versículo 20, eu dei uma adiantada aqui, porque a hora voa, né? sim. Deste o teu bom espírito para nos ensinar. Aqui temos uma referência extraordinariamente importante. Deus não apenas deu a palavra escrita, ele também deu direção espiritual, porque através da direção espiritual do Espírito vem o discernimento, né? Vem o entendimento. O Espírito orientava o povo. O Espírito de Deus orientava o povo. Isso cria uma ponte importante para os profetas e para o Novo Testamento. Jeremias 31 fala da Torá sendo colocada no coração, dentro de nós. Ezequiel 36 fala do Espírito capacitando Israel a andar nos caminhos de Deus. Então, quem nos capacita é o Espírito. Só que sem a palavra não tem Espírito. E só o Espírito sem a palavra também é misticismo. Então, temos que ter os dois caminhando juntos. A perspectiva messiânica diz, no Messias, em Jesus, encontramos essa realidade desenvolvida. Palavra conhecida, coração transformado. Espírito Santo capacitando a obediência. Ou seja, quem capacita a nós sermos obedientes é o Espírito. Por isso, mas tem que buscar o conhecimento da palavra, para que haja uma transformação, uma mudança de comportamento, que o nosso caráter seja como o caráter de Cristo, que nós tenhamos os olhos de Cristo, os ouvidos de Cristo, a mente de Cristo, o coração como de coração de Cristo, cheio de amor, de misericórdia, de compaixão, de perdão. Da mesma forma que Ele nos amou, nós precisamos amar o próximo. Amém. Então agora, versículo 21, 40 anos no deserto, e mesmo durante 40 anos, as roupas não se envelheceram, os pés não incharam, e Deus sustentou o povo.
Amém. O número 40 aparece repetidamente na história bíblica como período de prova, preparação e transição. O número 40 aparece repetidamente na história bíblica como período de prova, preparação e transição. Mas o ponto central não é o número, é a fidelidade. Deus sustentou um povo que muitas vezes não merecia o sustento. Não é por merecer, gente. Nunca foi, nunca será por merecimento, né? Ou seja, Neemias 8 e 9, muros restaurados não significavam corações restaurados. Neemias consegue reconstruir Jerusalém. Mas agora precisava acontecer algo maior, reconstruir a identidade espiritual do povo. Amém. A palavra precisa ser entendida. Neemias 8 não diz apenas leram a Torá, diz que explicaram para que o povo entendesse. Isso é uma enorme responsabilidade para quem ensina. Ai, ai, ai. Não devemos produzir dependência do pregador. Você não tem que ter dependência apenas da live, tem que mergulhar na palavra e pedir para o Espírito Santo te ensinar. Intimidade é pessoal, né? Devemos produzir entendimento da palavra. O verdadeiro arrependimento nasce da palavra. Neemias 9 mostra palavra, consciência, confissão e retorno. Sem palavra, o arrependimento pode virar apenas sentimento. Com a palavra, o arrependimento ganha direção. E a alegria é parte da restauração. O povo chorou, mas Deus disse, não vos entristeçais. Isso mostra que a vida espiritual possui lágrimas, mas alegria. Lutas, mas vitória. Dificuldades, mas vamos vencer em todo o tempo. Amém. O objetivo do arrependimento não é manter o indivíduo eternamente culpado, é levá-lo de volta à comunhão. Levá-lo de volta à comunhão. Amém. Eita glória. Amém? Amém. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Fica à vontade. Romanos 5:20, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. Então, eles fizeram muitas coisas erradas, mas a graça do Senhor nos basta, né? E graças a Deus por isso. Ainda bem que a graça nos alcançou. Pode falar, Jô. É isso. É isso. E é muito interessante que eles estão falando, esse pecado de desobediência lá atrás, não foram desse povo que estava no cativeiro, eles foram consequência desse pecado. Eles se arrependeram, eles estão contando aqui do que aconteceu lá antes. O mar não se abriu para esse povo, o maná não caiu para esse povo. As sandálias, as roupas não foi para esse povo, mas eles reconheceram. Então, quando nós falamos também de nós precisamos reconhecer o que os nossos antepassados fizeram. Tanto pro ruim, como também pro bem, né? Como sim. Tantos foram sustentados. E esse povo aqui, eles veem isso e vão meditar e orar e ter esse reconhecimento. Nós precisamos também. Esse dia chegar na nossa vida, de reconhecermos como o Senhor também, Ele sustentou nós, abriu mares vermelhos na nossa vida. Quantos mares vermelhos o Senhor já abriu na minha vida? E me sustentou de não faltar, de cuidado. Esse povo somos nós hoje, né? A gente pode trazer essa palavra para o nosso dia atual. Que chegue o dia 31 de outubro, nessa realidade de hoje. Né? Nessa realidade de hoje, de nós reconhecermos tantos mares que o Senhor abriu na nossa frente, onde não tinha nada, onde tinha perseguição, onde faltava tudo e o inimigo estava chegando e Deus foi lá e abriu. Nós passamos e estamos aqui hoje. E se você está nesse dia mal hoje, para você, o Senhor vai abrir o mar vermelho. Amém. Se você está aqui nessa live hoje, né, e está tudo dando errado, e você já não está vendo o caminho, que nós possamos receber essa palavra de que Deus hoje o Senhor vai abrir, vai prover, não vai faltar. Que não falte o Senhor na nossa vida. Amém. Que falte tudo, menos Ele. Porque quando Ele chega, aí chega tudo.
De nada Glória a teremos falta, Deus. né? Se Ele estiver conosco, de nada a gente tem falta. Tem falta. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Coríntios, 1 Coríntios 9. Vamos lá? Exatamente. Olha Eu lá, vou Paulo. escrever aí, você fixa, tá? Tá bom. Paulo vai abrir mão de seus direitos. Ontem nós vimos Neemias fazer isso, né? Hoje é Paulo. Acaso não sou livre como qualquer outro? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor, com os meus próprios olhos? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Mesmo que outros pensem que não sou apóstolo, certamente o sou para vocês. Vocês mesmos são prova de que sou apóstolo do Senhor. Esta é minha resposta aos que questionam minha autoridade. Acaso não temos o direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos e como fazem os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentarmos? Que soldado precisa pagar pelas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer de seus frutos? Que pastor cuida de um rebanho e não tem permissão para tomar de seu leite? Será que expresso apenas uma opinião humana ou a lei diz o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto trilha os cereais. Deus estava pensando apenas nos bois quando disse isso? Será que, na verdade, não estava se referindo a nós? Sim, essas palavras foram escritas a nosso respeito. E, portanto, quem ara e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito a uma colheita material? Segura um pouquinho aí. Deixa eu dizer um negócio para o pessoal que está na live aí. Aqui tem uma chave espiritual muito forte. Nós que estamos nessa live, nós não fazemos esse uso de ficar aqui falando de dinheiro, nem pedir oferta, porque não é o nosso objetivo. Nunca vai ser. Agora, se em algum momento Deus tocar no teu coração de abençoar qualquer pessoa que está aí, a Fabi, o Viana, a gente está na live, é você e Deus. Deus está querendo te abençoar. Então você tem que ser sensível à voz do Espírito Santo e atender o direcionamento do Senhor. Agora, não é porque a gente vai estar aqui pedindo nada para você, não. Tá? Isso aqui é só para a gente se alimentar da palavra. Mas se Deus falar contigo, porque às vezes tem algumas pessoas que vêm no direct fazer algum tipo de pergunta assim, né? Então, assim, você é livre para semear em uma terra boa, fértil, arada pelo Espírito Santo, a hora que Deus te instruir para fazer isso, né? Porque senão as pessoas ficam perguntando coisas, porque nós não pregamos, não ensinamos por dinheiro. Não se trata disso, né? E Paulo ele deixa isso bem claro quando ele vai continuar nesse texto aqui. Mas já que nós chegamos aqui no versículo 11, se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos o direito de fazer uma colheita material, ele está aqui fazendo uma pergunta, né? Porque o direito é igual de todos os apóstolos que estavam ensinando a palavra e estabelecendo igrejas como eles estavam estabelecendo. Mas Paulo não fazia uso desse direito. Eu acho que não firmou o texto ali, tá andando para cima ali. Ah, não? Peraí. Achei que tivesse fixado. Peraí. Cadê? Cadê ele aqui para mim agora? Ele sumiu para mim. Manda de novo, Tá. por favor. Para mim sumiu aqui. Pode Eu acho que na continuar. hora de fixar... Não, para mim estava fixado. Agora que eu desafixei. Ai, meu Deus. Peraí, vou fixar de novo. Vê se agora aparece para o senhor. Porque para mim Agora está sim, agora fixado. foi. Tá. Vou repetir. Se plantamos sementes, é o verso 11, tá? Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito a uma colheita material. Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento, mas nunca fizemos uso desse direito.
Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculo para as boas novas a respeito de Cristo. Aleluia. Vocês não sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo, e os que servem diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios oferecidos no altar? Olha Da aí. mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam pelas boas novas. Contudo, nunca usei de nenhum desses direitos. Não escrevo isso para sugerir que desejo que agora comecem a fazê-lo. E, inclusive, é isso mesmo. E é Vou isso mesmo. repetir. A fala do Uhum. pastor Luciano não é que a gente está pedindo nada, tá? Vou Isso repetir aí. aqui, ó. Contudo, nunca usei de nenhum desses direitos. Não escrevo isso para sugerir que desejo que agora começar a fazê-lo. De fato, prefiro morrer a perder o privilégio de me orgulhar de pregar sem cobrar nada. Eita glória, aleluia. Eita Louvado glória! seja o nome de Amém, Jesus. Jesus. E, no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impedido por Deus a fazê-lo. Impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim se não anunciar as boas novas. Ai de nós. Ai de nós. Se o fizesse por minha própria iniciativa, merecia pagamento. Mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Então, queridos e queridas, se você está indo a algum lugar e as pessoas estão cobrando para ensinar a palavra, estão Cuidado. cobrando, cuidado, cuidado. Você ir numa conferência tem um custo, Sim, porque tem uma a despesa, conferência na né? igreja vai ser, tem despesa, vão abençoar, vão semear uma oferta na vida do pregador, tem que pagar o hotel, uma passagem, é uma situação diferente, né? Agora, você ir num lugar onde as pessoas dizem assim, você vai ter que pagar tanto. Aí tem também área VIP, mas a área VIP é mais tanto, cuidado, fica alerta. Verso 18. Qual é então minha recompensa? É a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada a ninguém, de modo a não desfrutar os direitos que tenho por anunciar as boas novas. Eita, glória. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. Beleza. Eu nem Glória vou a falar Deus. nada. Passa a bola para vocês. Paulo tinha direitos legítimos, mas abriu mão, porque existia um algo maior, né? Então é isso. Não tem O nem muito o objetivo que maior é falar. o evangelho, né? É alcançar o coração das Alcançar pessoas. vidas, trazer Porque, clareza, entendimento, né? Ajudar. E, na verdade, quando nós falamos, tentamos orientar uma pessoa, não é que a gente sabe muita coisa, não. É só o Espírito de Deus mesmo para nos auxiliar. Nós, uhum, de nós mesmos, ai de nós, se fôssemos querer oferecer alguma coisa que viesse de nós. Nós somos só pó. Nós não temos nada para oferecer. É a palavra mesmo, é o Espírito de Deus que nos auxilia, que nos conduz, que coloca palavras nos nossos lábios para poder trazer algum tipo de esclarecimento, para poder ajudar as pessoas a terem entendimento. E se não for o Senhor, a gente está consumido, né? Então, de graça receber, de graça dou, né? Por isso ele não quis fazer uso, nem exigir aquilo que seria legítimo, né? Então, é isso. Quer falar algo, Jô? Deus dá a semente àquele que semeia, né? É. Deus dá a semente da palavra àquele que quer anunciar a palavra. Quer palavra, quer receber a palavra de Deus, quer receber revelação, quer receber dos céus, semeia, fala, evangeliza a teu vizinho, o teu irmão, o teu funcionário, teu colega de trabalho. Quer essa semente? Quer isso? Então Meia. semeia. Deus dá àquele que semeia. Quer prosperidade? Abençoa. Ah, eu quero ser próspero, eu quero é, ter isso, ter aquilo. Você está com o coração de semeador, Deus dá a semente, àquele que semeia. A semente é palavra, a semente é recurso, a semente é provisão. Essa é a semente. Então, quer ser um semeador? Está disponível? Quer a semente? Quer ser um semeador? Né? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer pra gente. é isso aí. É. Deus dá pão a quem tem fome e semente a quem semeia. Deus nunca vai dar recursos para quem não semeia.
Não vai. Está escrito na palavra. Deus dá pão a quem tem fome, dá semente a quem semeia. Deus nunca vai me dar semente se eu não sou um semeador. E não só a semente da palavra, são recursos financeiros também. Então, quando eu entendi esse princípio, nunca mais eu passei dificuldade. Nunca mais eu passei dificuldade. E às vezes eu tenho só um valor X na conta. E eu só tenho aquilo para passar a semana. E Deus diz assim, ó, dá para fulano e tal. E eu vou obedecer, não tô nem aí. Deus é justo, né? Entendeu? Se a gente participa do trabalho, ele nos permite também Acabou. colher dos Né? frutos, né? O pastor Luiz Hermino, na abertura da conferência, ele falou, eu dou 3 ofertas todos os dias. Todos os dias. Verdade, Ele ele tem um falou. princípio de dar 3 ofertas. Ele primicia na vida de alguém todos os dias. Ele dá uma oferta a alguém como uma semente e ele dá uma esmola a um pobre. Meu Deus. Ele falou que todos os dias o Senhor leva ele a fazer isso. Isso já é uma prática na vida dele. E olha a vida do cara. Né? Eu me lembro que um dia eu estava no café com pastores e ele disse assim, cara, um empresário da igreja comprou um terreno e construiu uma casa. Era a casa do sonho da pastora Iraci. E daí ele levou a gente para entregar a chave da casa na nossa mão. Deu de presente. Ele falou que quando chegou na frente da casa, que viu a casa, Deus falou assim, essa casa não é sua, é para você dar Meu pro fulano de Deus. tal. E aí, se fosse eu e você? Meu Deus. É para dar pro fulano de tal. Obedecer é melhor que sacrificar, né? Entendeu? Ele obedeceu, A mas e agora loucura da precisa obediência. conversar com um casal que está dando a casa de presente, para eles entenderem o princípio de ofertar, de Meu semear Deus. no reino. Eita, pastor, que Meu forte. Lembrei da Deus. situação aqui, pastor. Nossa, Deus. Entendeu? Sabe que a gente tem esse coração, pastor? Uhum. Sabe que nós temos esse coração? Lembrei de uma situação, vou contar rapidinho para vocês, que a gente está em horário avançado. Eu fui num evento e eu não sou, eu sou mais de tênis, a Fabi sabe, a Fabi é do Scarpan, eu não sou fina, eu sou do tênis. Mas aí eu tinha comprado um Scarpan muito lindo, numa loja bem cara, e eu tinha comprado, era o Scarpan que eu tinha, só tinha esse. Quando eu cheguei no culto, Deus falou com o meu coração, tira e dá para a pastora. Meu E Deus. eu, na hora eu olhei e falei, novinho, primeira vez que eu vou calçar, não é nada. 0 quilômetro rodado. Negócio do meu coração. Isso aí é coisa da minha cabeça. E sabe, e eu aprendi com isso que quando é Deus falando comigo e quando é eu. Quando é Deus falando comigo, eu fico me respondendo, entendeu? Nada. E aquele negócio não sai, o pensamento não sai. E eu fico questionando comigo mesmo. Eu falo, isso não é eu não. Porque eu não vou questionar comigo. Uhum. É Deus. E aí eu fiquei naquele negócio, tira o sapato e dá pra pastora. E eu falei, mas eu vou ficar descalço? Daí eu fiquei, normalmente eu entendo que é Deus porque eu fico me respondendo. Eu falei, mas eu vou ficar descalço? Gente, eu tô tão bonita hoje. Ficar descalço aqui no meio do culto. Não faz sentido, não. E eu falei, poxa, eu queria tanto esse escarpão, cara. Eu ficava me respondendo, eu queria tanto esse, eu não tenho nenhum outro, só tenho esse, só tenho tênis. Primeiro que eu compro, aí eu tenho que dar. E aquele negócio na minha cabeça. Aí eu fui lá, tirei, dei pra pastora. Pastor, nesse ano, eu não sou uma pessoa eu não sou tão consumista, eu não sou muito ligada nisso. Mas eu calcei tanto sapato nesse ano. Eu comprei tanto sapato, Deus me deu recurso. Isso ficou de lição. Eu falei, gente, a obediência te leva à bênção. A Meu Deus. obediência te leva a viver. Ele superabunda naquilo que você resolve obedecer. Então, será que eu tive dificuldade de dar um sapato? E aí dá um carro, te dá uma casa, né? Às vezes Deus não tá dando porque você não dá semente, porque você não tá ainda com o coração É. certo. E José, eu dei um ele carro velho ano faz. passado, no renovo do ano passado, dei um carro velho, Deus me deu uma casa. Olha aí. Olha só. Né? E é difícil, né, pastor? Mas é obediência, né? É entender. Obediência. Só que tem um detalhe nisso tudo. Quando Deus manda você semear, Ele vai te mandar semear numa terra boa, uma terra fértil. Não dá para semear em qualquer terra. E Porque outra, se tem que você esperar semear Deus numa terra mandar, árida, né? hã? Tem que esperar Deus mandar, não é Tem que você esperar Deus fazer mandar. por barganha. Ah, não, eu vou Não, dar não. porque aí Deus Não. vai. Aí, Não fazer por interesse, por barganha, não.
E o pastor Luiz Hermínio, quando ele começou a Casa de Recuperação, ele começou numa bicicletinha velha com uma caixa de plástico amarrada na garupa da bicicleta, pedindo alimento de porta em porta para levar para a Casa de Recuperação, para levar mais um da rua. Aí ele chega, compra um sítio, uma chácara, sem ter dinheiro. Meu Deus. E daí encontra o pastor Lapa, e o pastor Lapa diz assim, cara, como é que você tá fazendo para internar esses caras? Não, eu tô indo de bicicleta. Bota o cara aqui na garupa de bicicleta, arranca a caixa e leva ele para Casa de Recuperação. O cara diz, tá aqui meu carro. De segunda a sexta é teu, sábado, domingo é meu. Porque eu tenho que ir pra igreja com a família. Foi entregar o carro pro cara todo destruído 2 anos depois. Quando se estabelece a igreja, que ele ganha o primeiro carro, ele ganhou um carro que hoje vale 400 mil reais. Pastor Luiz Hermínio. Quando ele pegou na chave do carro, Deus disse, pode devolver por lá, pro carro dele que você destruiu. Meu Deus. O cara deu um golzinho, ganhou uma Hilux. Glória a Deus. Entende? Porque esse é o reino, é o movimento do reino. Ninguém supera Deus no dar. Eu peguei essa sua Ninguém fala, pastor. supera. Direto eu falo isso. Ninguém supera Deus não dá. E quando ele pede para você dar para a pessoa, não é a pessoa que vai ser abençoada, é você que ele quer É abençoar. isso aí. Se ele te pede, dá para o pastor Fabiano, eu peguei isso também comigo, pastor. Não é o para Fabi, ó, dá isso para Fabi, dá isso para Fabiano, dá isso para Chay, dá isso para Josiane. Não é eles que vão ser abençoados, é eu. Sim. Se eu quero abençoar, sou eu. É isso aí. Ninguém. Pastor, eu repito isso muitas vezes. Ninguém supera, Deus nos dá. E eu falo para mim mesmo, ninguém supera, Deus nos dá. Ninguém. Tem. Não tem. Glória a Deus. Glória a Deus. Bora para Salmos? Vamos para Salmo, porque hoje eu não vou ler o Salmo que foi lido ontem. É o mesmo Salmo. Tá bom. Salmos 33, do verso 12 até o 22. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, Eita, cujo glória. povo ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. De seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Formou o coração de cada um. Por isso entendeu tudo o que fazem. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Olha aí. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. Olha aí. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e nosso escudo. Nele, nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Aleluia. Glória Aleluia. a Deus. Glória Que coisa a Deus. linda. Quer comentar alguma coisa aí? Glória a Deus. Ah, Deus é maravilhoso, né? Deus é Os maravilhoso. olhos do Senhor estão sobre aqueles que esperam nele. Aleluia. E nós precisamos ter essa nossa esperança, nossa expectativa nele. Mesmo que a gente passe por aflições, precisamos sempre levar os nossos olhos, né? Glória a E ver Deus. que é ele, não é nas coisas, não é na situação, não é no que a gente tem, é ele, né? Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jô, quer falar algo? Não, tá tudo bem. Tá. Ó, só uma frase aqui. Deus pode usar recursos para nos sustentar. Só não permita que os recursos substituam Deus. Às vezes a gente até tem. Que é isso, pastor? Tesouro eterno. Riquezas terrenas e tesouros eternos. Como usar o dinheiro de Deus? Eita. Olha só. Como usar o tesouro, como usar o dinheiro que Deus coloca na nossa mão. É. O dinheiro que Deus nos dá não é para nós usarmos para nós, é para usar para o reino. Não é pra gente confiar, né? Não. Confiar nele, no O livro dinheiro. do Luiz Hermínio, faz 13 é? anos que esse livro foi escrito, ele lançou uma nova edição, mas Uau. está aqui, ó. Olha que bênção. Faz 13 anos que eu tenho esse livro.
Esperar Glória em a Deus. Deus é continuar fiel enquanto a resposta ainda não chegou. Eita, glória. É isso aí. Continuar firme e fiel, Glória a mesmo que ainda Deus. não tenha resposta. Bora para Provérbios. Vamos para Provérbios. Provérbios 21, versos 11 e 12. Provérbios 21, versos 11 e 12. Quando o zombador é castigado, o ingênuo se torna sábio. Quando o sábio é instruído, adquire ainda mais conhecimento. Eita glória! Através do castigo dos zombadores, os tolos ganham sabedoria e retornam a Deus em arrependimento. Quando o tolo vê o zombador ser castigado, ele abre os olhos e vai adquirir sabedoria e retorna a Deus em arrependimento. Se a punição não é de valia aos zombadores, ela o é aos tolos. Se os zombadores não valorizam a punição, os tolos valorizam quando eles são punidos. Ela é aos tolos que ganham sabedoria, porque eles temem por si. Mas um homem sábio, uma mulher sábia, que aprende palavras de instrução, ganha conhecimento. Quando o zombador encontra sua justa punição, o ingênuo é motivado a aceitar a lei moral, uma vez que ele vê claramente que a virtude é recompensada e o crime punido pelo céu. O crime é punido pelo céu. Uma pessoa que já aceitou a lei moral em fé recebe, com isso, evidência empírica de sua validade pelo que aconteceu ao zombador. Ela adquire uma perspectiva mais racional de entender as coisas. Né? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Verso 12. Deus, o justo, sabe o que se passa na cabeça dos perversos Na e casa. trará na casa dos perversos e trará desgraça sobre eles. Eita! Quando um homem justo está na casa de um perverso, sua presença traz bênção. Olha isso. Quando um homem justo está na casa de um perverso, sua presença traz bênção. Assim fazendo o perverso prosperar. Porém, este não percebe que sua casa foi abençoada pela presença do justo. Meu Deus, Já pensou que coisa forte? meu Deus. Acreditando que seu caminho é aceitável por Deus e que ele mesmo é responsável por sua bênção. Portanto, ele continua a praticar o mal. Casa denota tranquilidade, mesmo quando um tzadik, um justo, vê um perverso desfrutando de paz. Ele entende o motivo, é porque o Todo-Poderoso está dando ao homem a ilusão da impunidade. Meu Deus. Vou repetir isso. Casa denota tranquilidade, mesmo quando um justo vê um perverso desfrutando de paz. Ele entende o motivo, é porque o Todo-Poderoso está dando ao homem a ilusão da impunidade, de modo que ele não deixa de continuar em suas más ações. E assim, seu ajuste de contas virá mais cedo do que ele espera. Meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Que sério isso. Sério. Eita. Quer falar alguma Glória a coisa, Deus. Jô? Não. Nada a Então, dizer, né? então ora por nós e nos abençoa. Abençoa esse povo lindo da live. Senhor, gratos, somos gratos pelo teu amor, pela tua fidelidade, por estarmos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, para falar da tua palavra, Senhor. Gratidão por esse tempo, gratidão pela vida dos nossos pastores, gratidão pela vida daqueles que estão até agora, Senhor, nessa live. Ah, Senhor, como sou grata por esse momento, por esse precioso. Em nome de Jesus, agora eu oro por esse ministério que tem se iniciado aqui nessa live. Pai, que não vire só uma live, que vire um podcast, Senhor, que vire, manda recursos, Pai, para que possamos entregar para mais pessoas. Ah, Senhor, meu coração agora está queimando por isso. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês. Fabiane,
pastor Luciano. Amém. Que o Senhor os capacite não só para uma live, mas Amém. para um tempo dessa palavra não ficar só aqui para essa quantidade de pessoas, mas para mais pessoas, que o Senhor prepare recursos, prepare Amém. semeadores que vão semear Amém. nesse ministério. Amém. Que vai ser grande, que vai ser Amém. próspero, que vai chegar às nações. Amém. Sabe, eu tô me lembrando aqui que uma vez eu falei para você que sua voz era doce. Você lembra na sua casa? Meu Deus. Cortou o áudio, cortou o áudio. Acho que deve estar entrando O áudio é uma ligação. coisa horrível. Foi alguém que ligou, já tá cliente querendo marcar aqui para entrar. E eu falei, Fabi, sua voz é doce, é boa de se ouvir. Você lembra disso? Você Sim. gravou um livro e me mandou. Falei, Foi. sua voz é boa de ouvir. Eu lembrei disso aqui agora. Em nome de Jesus, que a sua voz Em nome alcance as de Amém. Jesus. nações. Em Amém. nome de Amém. Jesus. Porque o Senhor, Ele coloca dentro de nós aquilo que Ele deseja usar. Em nome de Jesus, que esse ministério seja Em nome de Jesus. próximo, seja que alcance lugares onde nossos pés não possam ir. Em nome Mas de que a Jesus. mensagem do Senhor possa chegar. Pai, Amém. obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, pelas vidas que estão aqui. Que, oh, Senhor, também chegue o dia 31 de outubro, nossas vidas, de nós reconhecermos quem Tu Em és. nome É de aquilo que o Senhor Jesus. pode fazer. Traz em nós sensibilidade dos Em céus, nome Pai. de Jesus. Traz em nós, Senhor, reconhecimento daquilo que o Em Senhor já está nome de Jesus. fazendo. Não daquilo que o Senhor vai fazer, daquilo que o Senhor já está Em fazendo. nome de Em nome de Jesus. Jesus, abençoa o nosso dia. Abençoa a nossa Em semana. nome de Em Jesus. nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e toda a consolação do Espírito Santo permaneça cada dia mais no nosso coração. Beijo no Amém. coração de todos e até Amém. amanhã, nesse mesmo Até. Deus abençoe. Tchau, tchau.